Em uma tarde quente e ensolarada, Alice estava sentada sob a sombra fresca de uma grande árvore. Enquanto lia um livro, um pouco entediada, algo extraordinário aconteceu. Um coelho branco, vestido com um elegante colete, segurando um relógio de bolso, passou correndo apressadamente, resmungando consigo mesmo: "Ai, ai, como estou atrasado!" Alice, surpresa, nunca tinha visto um coelho falar ou usar roupas. A curiosidade foi mais forte do que ela. Sem pensar duas vezes, levantou-se e correu atrás dele. Ela seguiu o coelho por um campo até que ele desapareceu dentro de uma grande toca. Alice, sem hesitar, espiou a entrada escura. No instante seguinte, ela escorregou e começou a cair. Mas não era uma queda comum. Parecia que ela flutuava lentamente por um túnel estranho, cercado de prateleiras com objetos curiosos. A queda parecia durar uma eternidade. Até que, finalmente, seus pés tocaram suavemente o chão. Alice se viu em um corredor comprido, iluminado por lustres, com inúmeras portas de todos os tamanhos. Todas estavam trancadas. No centro do corredor havia uma pequena mesa de vidro com uma chave dourada. Ela tentou abrir todas as portas, mas a chave não servia em nenhuma. Desapontada, ela notou uma cortina que não havia visto antes. Atrás dela, uma portinha minúscula. A chave dourada encaixou perfeitamente. Mas Alice era grande demais para passar. Olhando de volta para a mesa, ela encontrou uma garrafinha com um rótulo que dizia: "Beba-me". Desconfiada, mas movida pela aventura, ela tomou um gole. Imediatamente começou a encolher, até ficar do tamanho certo para passar pela porta. Empolgada, ela correu em direção à portinha, mas percebeu que havia esquecido a chave dourada em cima da mesa, que agora parecia uma montanha. Frustrada, Alice começou a chorar, e suas lágrimas formaram um grande lago ao seu redor. Foi quando ela viu uma caixinha debaixo da mesa. Dentro havia um bolinho com as palavras "Coma me". Ela deu uma mordida e começou a crescer, crescer, até sua cabeça bater no teto. Agora ela era gigante demais. Chorando de novo, ela pegou um leque que o coelho branco havia deixado cair. Ao se abanar, começou a encolher novamente, caindo no mar de suas próprias lágrimas. Nadando por aquele mar salgado, ela encontrou vários animais que também haviam sido arrastados pela correnteza. Juntos, chegaram a uma margem e, para se secarem, participaram de uma corrida maluca, onde todos corriam em círculos até ficarem secos. Depois de se despedir dos animais, Alice continuou sua jornada e entrou em uma floresta densa. Lá, encontrou os gêmeos Tweedledee e Tweedledum, que contaram histórias confusas e a desafiaram para jogos sem sentido. Eles eram divertidos, mas não a ajudaram a encontrar o caminho de casa. Avançando pela floresta, ela chegou a um jardim onde as flores falavam e cantavam. Elas eram belas, mas um tanto arrogantes, criticando a aparência de Alice e chamando-a de erva daninha. Alice, um pouco magoada, decidiu que aquele jardim não era tão encantador quanto parecia. Foi então que ela encontrou uma figura que se tornaria seu guia mais enigmático: o gato de Cheshire. Ele aparecia e desaparecia no ar, deixando para trás apenas seu sorriso largo e misterioso. Alice perguntou qual caminho deveria seguir. O gato respondeu com um enigma: "Isso depende muito de onde você quer chegar." Confusa, Alice disse que só queria ir para casa. O gato, com seu sorriso enigmático, apontou para duas direções, dizendo que uma levava ao Chapeleiro Maluco e a outra à Lebre de Março. "Ambos são loucos", ele disse.
antes de desaparecer completamente, deixando seu sorriso flutuando no ar por um momento. Seguindo a direção indicada, Alice ouviu uma música animada e vozes altas. Ela chegou a uma mesa de chá comprida, onde o chapeleiro maluco, a lebre de março e um pequeno arganaz dorminhoco estavam celebrando um desaniversário. Eles a convidaram para se sentar, mas a festa era uma confusão completa. Eles faziam perguntas sem esperar respostas, trocavam de lugar constantemente e serviam chá de maneiras absurdas. A conversa era um caos de enigmas e frases sem lógica. Alice tentou participar, mas logo percebeu que era impossível. Frustrada com tanta loucura, ela se levantou e foi embora, declarando que era a festa de chá mais ridícula que já tinha visto. Caminhando sem rumo, ela finalmente chegou a um grande castelo, guardado por soldados que pareciam cartas de baralho. Este era o reino da temida Rainha de Copas, uma figura imponente e temperamental, cuja frase favorita era: "Cortem-lhe a cabeça." Todos no reino viviam aterrorizados por ela. A rainha, ao ver Alice, a convidou para uma partida de croquet. Mas no País das Maravilhas, até um jogo simples era bizarro. Os arcos eram soldados cartos corvados, as bolas eram ouriços vivos e os tacos eram flamingos. Era um caos total. Os ouriços rolavam para onde queriam e os flamingos se recusavam a ficar parados. A rainha ficava furiosa a cada jogada errada, gritando suas ordens terríveis para todos os lados. Durante o jogo, Alice ousou questionar as regras e a tirania da rainha, algo que ninguém jamais havia feito. Isso enfureceu a rainha, que ordenou que a cabeça de Alice fosse cortada. Mas naquele momento, algo dentro de Alice mudou. Ela não sentia mais medo. Ela olhou para a rainha e para todos ao seu redor e gritou: "Vocês não passam de um baralho de cartas." Nesse instante, as cartas soldados voaram em direção a ela. O mundo começou a girar. As cores se misturaram e tudo ficou escuro. Alice abriu os olhos lentamente, sentindo a grama macia sob sua cabeça e o calor do sol em seu rosto. Ela estava de volta, debaixo da mesma árvore onde tudo começou. Sua irmã estava ao seu lado, sacudindo-a gentilmente para acordá-la. Tudo não passara de um sonho incrível e vívido. Ela contou à sua irmã sobre o coelho branco, o gato sorridente, a festa de Chamaluca e a rainha de copas. Enquanto falava, um sorriso se formou em seu rosto. Foi apenas um sonho? Talvez. Mas Alice sabia que a magia, a loucura e a maravilha daquele lugar sempre fariam parte dela. Ela aprendeu que às vezes um pouco de nonsense pode tornar a vida muito mais interessante. E a partir daquele dia, ela nunca mais achou seu mundo tão entediante.